Livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Todos acharam? Acompanhe aí na sua Bíblia também. Amém? Vamos lá. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para o que, irmãos? Para a maturidade, ou seja, para um crescimento, amém? Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, amém? Então, olha, primeiro, nós vamos entender esse versículo. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, a própria palavra fala que nós somos ensinados e vamos ser alimentados com o quê? Com leite e mel. Amém? E por sermos alimentados com leite e mel, muitas vezes nos falta uma maturidade para compreender e entender o que está acontecendo à nossa volta. E precisa que nós tenhamos um conhecimento para que não entremos por caminhos errados. Por que caminhos errados? A própria palavra nos fala que uma nuvem sem água, ela é o que? Levada para onde o vento quer. Então uma nuvem sem água, ela é fácil de ser levada. Oséias, ela fala o que para nós? Que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então como que eu vou entrar num processo de maturidade? A partir do momento que eu começo a adquirir conhecimento, certo? E a hora que eu começo a adquirir conhecimento, eu vou ficar mais maduro no Evangelho e vou entender muitas coisas e compreender muitas coisas, porque a palavra vai me ensinar a lidar com todas as situações, amém? Quando nós somos novos, existem situações que nós não sabemos lidar, existem coisas que nós não sabemos como fazer, mas avançando para a maturidade, avançando para o conhecimento, nós vamos aprender a lidar com todas as coisas. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer te instruir em todas as coisas. Quando fala em lançar novamente o fundamento do arrependimento, significa o seguinte: que eu não posso, preste atenção nisso, eu não posso toda hora estar fazendo coisas erradas e toda hora estar dizendo perdão. Por quê que eu não posso fazer isso? Porque eu já aprendi que aquilo é errado. Então quando eu começo a fazer isso, eu estou lançando um novo fundamento, ou seja, eu estou pedindo que Jesus, olha, eu sei que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, mas eu continuo pecando, continuo fazendo coisa errada. Então eu começo, por exemplo, a achar que tudo é muito fácil, tudo é comum, e tudo é de
qualquer maneira. E não pode ser dessa forma. Eu não posso lançar um fundamento de pecado, né? É como o próprio Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por que aconteceu isso? Então eu vou continuar pecando para que a graça se manifeste em mim? De maneira nenhuma. Tá certo? Eu tenho que ganhar a graça de Deus e permanecer na graça. Amém? Viver debaixo da graça e não perder a graça e reconquistar a graça, porque senão aí eu estou fazendo uma coisa igual foi feito lá no passado. Amém? O pecado se tornou assim tão comum, tão corriqueiro, que o pessoal começou a vender o quê? As oferendas para lá dentro da igreja, para que o pecado fosse desfeito. Então isso não pode ser feito. Amém? Vamos lá. Da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos lá. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém? Isso nos leva, por exemplo, a crer que havia, naquela época, uma discussão muito grande a respeito de batismo, a respeito de imposição de mãos, a respeito, porque veja bem, quando os irmãos foram para Samaria, lá eles sabiam, por exemplo, os apóstolos foram para lá e sabiam que eles tinham sido batizados no batismo de João, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E aí, quando eles foram impondo as mãos, eles foram recebendo o batismo com o Espírito Santo. Amém? E isso virou uma febre, né? Uma coisa assim que todo mundo queria. Tanto é que aquele homem, Bar Jonas, né? Que era Bar Jonas, se não me engano, ele queria, por exemplo, me dar aí, eu tenho dinheiro aqui, eu quero me dar isso para mim também, para quem eu pôr as mãos também recebo. E Paulo, ele disse assim, que ele pereça contigo, você e o teu dinheiro, porque acha que os dons de Deus se conquistam com dinheiro? Não é assim, bem? Então, o que acontece? Nós precisamos ter o conhecimento para saber o que é que Deus faz em nossas vidas e de que maneira Ele vai fazendo isso nas nossas vidas. Então nós não precisamos, por exemplo, ficar a todo momento ensinando rudimentos, ensinando coisas que você precisa jejuar, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma coisa que você já tem que saber, já tem que estar dentro do teu coração, e você precisa estar sendo o quê? Todo dia alimentado disso. Eu quero ser batizado, eu quero receber. Amém? É você que tem que fazer isso. Os irmãos entenderam ou não? Então não é eu chegar aqui, pegar o irmão Roberto, porque tem até pessoas assim que acham que fazer massagem é que vai receber o batismo do Espírito Santo, ou então ficar aleluia, 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 né? Receba, 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 fala de Deus, fala língua, 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 aí ele fala língua, 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 não é assim, né? Então ele tem que desejar, porque o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre os sedentos, aquele que tem sede de receber. Então você precisa ter sede de receber. E isso é um particular teu com Deus. Amém? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Vamos lá. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão, irmãos,
Para si mesmo estão. Olha, preste atenção aí. Você já aprendeu o que é servir a Deus? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi iluminado? Você já provou que é gostoso estar na presença de Deus? Você já provou que não há outra coisa? E muitos até declaram: olha, eu não saio mais da presença de Deus, eu não vou sair. Aí daqui a pouquinho está fazendo coisa errada no corpo. Então, que experimento você teve? Que situação que você participou? Que experiência com Deus você tem? As pessoas que passaram por experiências com Deus, que receberam bênçãos, receberam graça, irmãos, pode cair um muro sobre a tua cabeça, mas você não larga Jesus. Vocês entenderam? Você não larga. Por que você não larga? Porque você sabe que não há outro lugar. O que disse Pedro quando Jesus disse: quer ir também, Pedro? O que Pedro respondeu para Jesus? Para onde irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? Estão pensando junto? Mas e depois? Pedro saiu. Quando Jesus foi crucificado, passou alguns dias, precisou 3 dias. Jesus ficou com eles 3 anos, precisou 3 dias para Pedro ir pescar. Os irmãos entenderam? Eu até compreendo, eu até chego a compreender, porque naquele momento Pedro ainda não tinha experimentado os dons celestiais. Ele ainda não tinha experimentado. Por que ele não tinha experimentado? Porque Jesus ainda não tinha subido. O que Jesus tinha dito? Eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Quando Jesus está subindo lá no capítulo 1 de João, ele diz: olha, não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, fica lá em Jerusalém, fica ali, vocês vão receber. E depois de 50 dias da Páscoa, depois de 50 dias da Páscoa, foi o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, um vento veemente entrou pela sala e 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. 120 pessoas estavam lá reunidas, ouvindo os irmãos orando, e entrou o vento lá, batizou. E no mesmo dia que foi batizado aquelas 120 pessoas, o que aconteceu? Houve uma revolução na igreja. Amados, esta revolução, ela se dá dentro de nós. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, esta revolução, ela acontece aqui dentro. Eu fiquei 1 ano e meio pedindo batismo com o Espírito Santo. E quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu senti essa revolução, eu senti essa mudança. E é muito maravilhoso. Então ela transforma o pensamento, transforma as atitudes, transforma todas as coisas. Por quê? Porque agora eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não falo em mistério, então eu sou cheio do Espírito Santo? Você tem a influência do Espírito Santo, você tem a manifestação do Espírito Santo, mas você precisa receber ele permanentemente, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele age em nós, ele age em nós para nós ouvirmos, age em nós para nós vermos, age em nós para nós falarmos, ele age. Mas o batismo com o Espírito Santo nos traz
dons, nos traz privilégios, nos traz situações diferenciadas. Quem vive um batismo com o Espírito Santo, vive algo sobrenatural. Não é algo comum, é algo sobrenatural. Por isso que a palavra está dizendo assim, ó, é impossível, tá certo? Que uma pessoa que já conheceu, que já experimentou, que já sentiu, que já viveu no Santo dos Santos, é igual aquele hino que diz, aquele que já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer ficar. Bem? Então precisa acontecer esta revolução dentro de cada irmão, dentro de cada irmão. Se você ainda não foi revestido, busque, porque é você e Deus. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. Ninguém. Amém? É só você e Deus. É só você e o Pai. Pai, eu quero, eu desejo, eu necessito. E a partir do momento que você vai buscando, o Senhor vai derramando sobre a tua vida. Amém? Primeiro vem o que? Fogo. O fogo, ele traz purificação, ele traz alegria. Amém, irmãos? A manifestação é alegria. Então, é como se, por exemplo, tivesse um vulcão sendo agitado, e depois, quando você é batizado, é como se ele soltasse tudo por fora. Jesus mesmo disse, né? Que aquele que é batizado no Espírito Santo são como rios de água viva que fluem do seu ventre e saem para fora. Quer dizer, Jesus colocou como uma torrente de água, né? Como uma coisa assim que, ó, tremenda, maravilhosa. Amém? Então você precisa buscar isso. Então aquele que já experimentou, né? E depois cai, e depois outra vez, ó, você se arrepende do que você fez, levar ao arrependimento, irmãos, é como levar Cristo novamente para a crucificação. Amém? Por que Paulo coloca isso aos irmãos? Para que os irmãos entendam que aquela prática antiga de pecar, ir lá oferecer sacrifício, peca, vai lá, oferece sacrifício, olha, já era tão comum que o cara já comprava até o sacrifício antes de ir lá confessar. Olha que o sacerdote dizia assim, é um cordeiro, já está aqui, eu já sabia, o mês passado eu pequei também nisso aí, então agora eu já sabia que era um cordeiro, né? Então é igual o cara, por exemplo, que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio da graça de Deus, aí qualquer coisa me leva para o pecado, qualquer coisa me conduz para a morte, e aí mata o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Aí há uma comparação, bem? Assim como a chuva cai e faz brotar a erva, também a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ela produz bênção para a nossa vida. Bem? Ela vai produzir bênção. Irmãos, às vezes tem pessoas, por exemplo, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, existem muitas coisas que a gente deixa de fazer. Existem coisas, por exemplo, que a gente não faz mais, porque o Espírito Santo de Deus nos constrange a ser diferente, a ser uma nova pessoa, a ser um novo ser. É como o próprio Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, o que acontece? Como é que é? Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, eu não estou ouvindo. O que é, amados?
Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, vocês estão lendo a Bíblia? Vamos lá, João 3. Vamos lá, João 3. Coloca aí para nós, irmão. João capítulo 3. Vocês vão ler aí todos juntos, hein? Vamos lá. Achou aí, meu filho? Aí, mais um versículo para frente. Mais um. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, mas aí esse aí é nascer de novo, cadê da água do Espírito? Acho que é o próximo. Assim? Sim. Jesus, em verdade te digo, e se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode. Se você olhar para a palavra, você vai ver muitas vezes, quando fala do Espírito, tem uma letrinha assim escrito cela. Aquilo que está selado para o dia da redenção. Eu creio que quando Jesus fala assim, fulano, citar o nosso nome, nós não vamos subir a não ser falando em línguas. Eu creio. Nós vamos subir falando em línguas estranhas. Por quê? Porque está selado para o dia da redenção. Vai ser festa. E como é que vai ser festa? Eu subir caladinho. Vem, Rubens. Legal. Dá para mim trocar de roupa? Eu queria chegar aí com uma roupa diferente. Dá para mim cortar o cabelo? Dá para mim fazer isso? Não dá. É não abrir e fechar de olhos, ó. Você vai ganhar roupa diferente lá também. O Senhor vai te dar vestes brancas. Amém? Vestes brancas. Agora você imagina, por exemplo, o Senhor é o sol da justiça. Lá não vai precisar de luz, porque Ele mesmo, só com a sua glória, já vai iluminar a cidade inteira. Aí bate assim na tua veste branca, você vai resplandecer. Você entendeu? E lá, nós vamos falar a língua dos anjos. Quando a gente fala em mistério, a gente fala a língua dos anjos. Então, se você não fala em mistério, você vai chegar lá como se você estivesse num país estranho. Os anjos vão falar com você: tudo bem, Roberto? O que é? Não entendo, não entendo. Não falar esta língua, não entendo. Precisa ouvir, precisa falar. E isso é um particular teu com Deus. Você precisa ter esse particular. Você precisa desejar, você precisa querer. Vamos lá. Vamos lá,
Voltando para o... Mas se produz espinhos e abrolhos, ela é o quê? Rejeitada, e perto está da... E o seu fim é ser queimado. Amém? Ou seja, eu preciso, o próprio Deus diz que eu preciso buscar santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Então eu tenho que ser santo na minha maneira de agir, tem que ser santo na minha maneira de falar, tem que ser santo na minha maneira de me comportar. Eu tenho que estar separado. Eu não posso fazer o que o mundo faz. Amém? Eu tenho que ser diferente. O mundo lá trata as coisas de qualquer jeito. Eu não posso tratar as coisas de qualquer jeito. O mundo trata... vou falar aqui com o Ricardo, aqui com o Roberto. O Roberto vai casar semana que vem. Certo? Não, semana que vem. Hoje é o primeiro dia, né? Tá certo, essa semana. Então ele vai casar essa semana. Amém? Aí ele casou, beleza, né? Acabou a lua de mel, aí começa a lua de fel. Isso acontece aonde? No mundo. O mundo é que trata as coisas de qualquer jeito. O mundo é que trata que o marido trata a mulher de qualquer jeito, e que a mulher trata o marido de qualquer jeito. Mas na presença de Deus, irmãos, é diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu sou santo e tenho que andar em santidade. Porque para que eu vou ter uma vida semelhante à vida do mundo e dentro da igreja? Serviço de todo. Eu não vou mudar, eu sou assim. Então está perdendo tempo. Aí vai ser o quê? Espinho e abrolho. E vai ser o que, irmãos? Rejeitado. Vai ser rejeitado. E aí vai servir para quê? Só para ser queimado. Então não pode andar de maneira igual ao mundo. Não ameis o mundo e nem do que o mundo ama. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então olha para o seu irmão e fala assim: você tem que ser diferente. Você não pode ser igual ao mundo é. Amém? Você tem que ser diferente. Aí escuta assim o seu irmão e fala assim: você é crente. Você crê em Deus? Porque ser crente é crer em Deus. É crer, praticar. Vamos ver lá, aquele ali é crente. Por que fala que é crer em crente? Pelo comportamento, pela situação, pela vida que ele leva. Não fala de crente. Né? Não é primeiro? Chega lá no mundo e pergunta para uma pessoa que estiver até bêbada. Pergunta assim: como é que você olha um crente? Como que você sabe que uma pessoa é crente? Aí ele vai falar. Os que estão lá fora sabem mais como um crente deve ser do que os que são crentes. Né? Vamos lá. Mas vós, pela Bíblia que está escrito aí, mas vós, ó amados, né? Ó amados, esperamos coisas melhores. Não, mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Olha, Paulo está exortando os irmãos, dizendo assim: olha, o mundo lá faz tudo isso, mas de vocês, meus irmãos, eu espero coisas melhores. Amém? Coisas diferentes, porque você é crente.
e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém? Vamos lá. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor para com o seu nome mostrado. Portanto, servistes aos santos e ainda os servis. Aí Paulo já está falando sobre o serviço, né? E desejamos que cada um de vós mostre o que, irmãos? Ou seja, o Senhor fala assim, ó, sede zelosos, né? Tenha zelo por aquilo que Deus te deu. Deus te deu tal coisa, seja zeloso, zele por isso, não perca isso. Amém? Vamos supor, dou um presente para a Érica. Fala, Érica, guarda isso com carinho, cuida disso aqui. Aí ela pega, chega em casa, põe lá debaixo da cama, entendeu? Está nem aí, né? O dia que vai limpar, enfia o rodo lá com o pano debaixo da cama. Pai, o que essa porcaria está fazendo? Ah, isso aqui é aquele lá que o pastor mandou guardar com zelo. Ixi, agora quebrando tudo, ó. Bati o rolo. Tá vendo? E agora? A hora que ele falar para mim, eu tenho que devolver para ele, mas está tudo quebrado. Dá para comprar outro? Imagina assim, por exemplo, Deus me deu um dom. Aí eu guardei debaixo da cama, né? Quando Deus me pediu, está lá tudo arranhado, quebrado. Aí Ele vai fazer igual os 10 talentos. Por que você não cuidou? Por que você não teve zelo? Então, amados, Jesus, ele vai nos ensinando a cada dia nós temos mais zelo pelas coisas dele. Ó, essa cadeira aqui é uma cadeira de plástico. Se ela estivesse na minha casa, ela poderia ser tratada de qualquer jeito. Mas ela foi comprada para onde? Para a casa do Senhor. Então o zelo dela tem que ser o quê? Dobrado. Os irmãos entenderam como é? Porque não é meu, é do Senhor, foi consagrado ao Senhor. São objetos consagrados para uso dentro da casa do Senhor. Então eu tenho que ter zelo. Amém, irmãos? Um zelo de temor, um zelo extraordinário. Tem que ser diferente, não pode ser igual, né? Vamos lá. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Não é? Indolente, né? Pessoa que não tem uma identidade, uma idoneidade dentro da casa do Senhor. Vamos lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que fazem juramentos envolvendo pessoas. Era uma prática, né, antiga. E depois foi ensinado que não era para nós jurarmos. Amém? Não precisamos jurar, mas a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. No que passar disso,
procedência ali. Vocês já viram, por exemplo, que toda pessoa que faz um juramento é porque ele foi questionado? Você jura? É verdade isso? Não é geralmente isso? Eu não estou falando de juramento judicial ou juramento testemunhal, né? Mas eu estou falando de um juramento empenhando sua palavra. Então a sua palavra tem que ser o quê? Sim, sim, e não, não. Tá certo? Mas aqui, Deus, para mostrar para Abraão que havia uma promessa, porque Deus aqui era o quê? Desconhecido. Não se ouvia falar de Deus. Quem és tu? Lembra, ó, Moisés é bem depois de Abraão. E ele pergunta: quem és tu? Para que eu possa dizer para o povo que o Senhor falou. E o que o Senhor diz? Eu sou eu, Moisés. Eu fiz a boca do homem, eu fiz, né? E aí ele vai se declarando para Moisés quem é ele. Mas até então, lá em Abraão servia a um Deus, e as pessoas achavam até estranho. Qual é o nome do teu Deus? Como que ele é? É um Deus invisível, um Deus que não se vê, é um Deus que ninguém tem imagem dele. E o povo, todo aquele povo vivia debaixo de quê? De imagens. Eles precisavam de alguma coisa para palpar, alguma coisa para ver, para poder crer que existia aquele Deus. Amém? Vamos lá. Assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Quanto tempo Abraão esperou? Abraão foi chamado com 70 anos. Deus falou para ele assim, que ia fazer dele uma grande nação. Depois de quanto tempo ele conseguiu alcançar essa bênção? Hã? 29 anos. Com quantos anos Abraão teve Isaac? 99 anos. Então foi 29 anos. Então veja, quase 30 anos aí Abraão esperou para ter promessa. Por que demorou tanto tempo? Porque Abraão, primeiro Deus falou: sai do meio da tua parentela. O que ele fez? Levou o parente. O Senhor falou que ia dar descendência para ele. Ele se enroscou com Agar. Então demorou. Por quê? Porque às vezes a pessoa espera em Deus, mas ele dá seus vacilos. E esperar em Deus verdadeiramente é entregar tudo nas mãos do Senhor e falar: Senhor, estou nas tuas mãos. Amém? Estou nas tuas mãos. Quantos aqui gostam de dar uma ajudinha para Deus? Acha que Deus está demorando muito? Fala: eu vou lá resolver isso aí. Mas você orou, você pediu, você clamou, Deus falou que vai fazer, mas você quer dar uma ajudinha. Deus não precisa de ajudinha, viu, irmãos? Deus não precisa. Você confia nele? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, ou seja, não tem sombra de variação, não fica mudando de posicionamento. Amém, irmãos? Você confia? Confie. Não confie inteiramente. Vamos lá. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é para eles, a fim de o fim de toda contenda. Ou seja, sempre é chamado, né? Agora eu falei: você jura? Aí o cara fala: juro pela minha mãe,
juro pelo meu filho, né? E lá no interior fala, eu juro para essa luz que ela me alumia. Não é não? Você se lembra dele? Eu juro para essas luzes que me alumia. Então é uma situação que não precisa. A tua palavra tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Vamos lá. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Ou seja, querendo mostrar o que é sua imutável. Eu não mudo. Mas por que ele precisou fazer isso? Porque não havia um conhecimento profundo sobre Deus. Amém? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha, é impossível que Deus fale alguma coisa para você e Ele muda. E tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em essa mão da esperança proposta. Ou seja, Deus, Ele disse que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. Quais são as promessas de Deus? Deus prometeu, eu vou para o Pai e vou preparar os lugares. Ele vai preparar. Pode ter certeza que o teu lugar vai estar prontinho. Amém? Por que o teu lugar vai estar prontinho? Porque você é servo fiel, temente a Deus, obedece a palavra de Deus. Então pode ter certeza. Se você faz as coisas tudo correto, tudo direitinho, você pode ter certeza da salvação. Agora, se você é um cara assim, meio para lá, meio para cá, hoje eu estou, amanhã eu não estou, hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu não sirvo, hoje eu pratico coisas decentes, amanhã eu não pratico coisas decentes, um dia eu sou crente, outro dia eu não sou crente, aí você pode ficar começando a se preocupar. Amém? Então, mas se você é servo fiel, não tenha preocupação, porque o Senhor, Ele não mente, Ele não muda. Amém? Vamos lá. O qual temos como âncora da alma, seguro e firme, o que penetra até o interior do véu. Por que até o interior do véu? Porque havia um véu que separava o homem de Deus. Esse véu, ele era posto dividindo o templo. Naquele lugar só entrava o sacerdote, que depois de um ano de preparação, ele entrava lá dentro. Ele tinha escadas para entrar. Não era qualquer um que ia entrar, não. Era dentro de uma escada. Então havia uma preparação para entrar lá. Se o sacerdote entrasse lá e tivesse cometido pecado, era fulminado. Então eles punham uma roupa, uma túnica, e enchia de sininho aquela túnica. Por quê? Porque enquanto o sacerdote estivesse andando lá dentro, o que estava acontecendo? O sininho estava tocando. Então sabiam que o sacerdote estava vivo. Parava de tocar o sininho, eles enfiavam a mão por baixo do véu assim e arrastavam o sacerdote para fora, porque esse aqui não deu certo não, esse aqui morreu. Alguma coisa errada ele fez. Tá certo? Agora, combinado. Então nós vemos, por exemplo, Zacarias, né, que entrou no Santo dos Santos e acabou tendo uma grande visão lá, que saiu de lá sem falar nada. Ficou 9 meses sem falar nada. Porque o anjo disse que ia nascer o quê? Um filho dele. Isabel ia dar luz. E esse menino ia ser uma
pensa que era o quê? João Batista. E ele, o nome dele vai ser João. Não tinha ninguém na parentela dele, porque era costume das parentelas fazer repetições de nomes, né? E aí, quando nasce aquela criança, perguntaram para ele: qual vai ser o nome? João. Deixa eu ver lá para o pai. Perguntaram para a mãe: qual vai ser o nome? João. Vai perguntar para o pai. O pai vai falar, escreveu na tábua: João. A hora que ele escreveu na tábua João, aí soltou-lhe a língua, e ele profetizou, e falou, e foi cheio do Espírito Santo, e disse tudo aquilo que Deus ia fazer através do João Batista. Amém? Então, essa é a relação, amados. Quando, olha lá, o que penetra até o interior do véu, ou seja, aquele que entra no Santo dos Santos, aquele que entra no sobrenatural de Deus, aquele que visita o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos lá. Onde Jesus, como que precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Qual era a característica de Melquisedeque? Ninguém sabia de onde ele veio, e nem ninguém sabia para onde ele veio. Jesus também. Ninguém sabia. Então, essa é a ordem de Melquisedeque, porque Abraão, quando venceu a guerra, Abraão, com os despojos da guerra, ele chegou e ofereceu dízimo de tudo aquilo que ele tinha ganhado lá na guerra, de todo o despojo. Ele ofereceu dízimo e entregou para quem? Para Melquisedeque. Foi o primeiro dízimo da Bíblia. Foi de Abraão entregando para o sacerdote Melquisedeque. Amém? 10%. E dali então se instituiu o que? A forma de agradecimento a Deus através do dízimo. Vamos lá. Acabou? Acabou. Então, amados, preste atenção. Se nós queremos algo diferente na nossa vida, nós temos que entrar no Santo dos Santos, penetrar e impenetrar, viver uma vida diferenciada, fazer coisas que ninguém faz. E como que eu faço coisas que ninguém faz? Quando eu busco situações em Deus que o mundo diz que não faria. Quando nós jejuamos, quando nós buscamos a presença de Deus, as coisas se transformam. Um jejum do crente move os céus e a terra. Um jejum. E nós precisamos entender isso. Uma oração de um justo pode muito nos seus efeitos, transforma, muda. E é isso que Deus quer em você. Que você seja diferente em toda a maneira de viver, em todas as formas, todos os dias. Diferente. Eu sou diferente. Você pode dizer isso? Eu sou diferente. Eu sou.
porque o Espírito de Deus está em mim. Jesus, quando leu isso lá no templo, ele falou: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para levar a palavra aos cativos, libertar os cegos, os oprimidos. Quando ele terminou de ler a palavra de Isaías, ele fechou o rolo, entregou o rolo e disse: hoje se cumpriu esta palavra. Ele estava trazendo um decreto à existência, um decreto que era sobre ele. Ele estava trazendo a existência naquele dia. Traz esse decreto para a tua vida: eu sou diferente, eu vivo uma vida diferente, eu não vivo como o mundo vive. Jesus, ele orou por nós e disse: olha, Pai, eu não quero que o Senhor tire-nos do mundo, mas que o Senhor livre-nos do mal, porque eles não são do mundo. Enquanto eu estive no mundo, eu os protegi, eu os guardei, mas agora eu vou para ti, Pai. Então, aquela oração que Jesus fez, ela fez para você, porque ele disse: olha, não oro só por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de vir e crer na minha palavra. Não foi por você, foi por mim, Senhor, para que nós possamos hoje termos a firmeza de sermos diferentes. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não vivemos como o mundo vive, não agimos como o mundo age. Nós temos uma essência, nós temos um manto que foi nos dado no céu. Esse manto, ele não é qualquer coisa. A unção que está sobre nós é de sermos diferentes. Seja como o Pai, seja como o Senhor. Ele espera por você em atitudes,